Amigos queridos, nossos corações se entrelaçam nesta hora pelos vínculos sublimes da amizade, da legítima fraternidade que nos unifica ao estado de irmãos, filhos de Deus, Pai amantíssimo, para que honradamente em seu nome, Mestre amado, possamos estar buscando refletir, tocar os nossos sentimentos pela força do bem e da verdade, para estarmos a cada dia mais retilíneos aos ensinamentos do seu Evangelho. Dá que possamos nesta hora, Senhor, sentir as suaves vibrações que emanam da sua misericórdia e que os tarefeiros do seu amor na terra encontrem em nossos sentimentos receptividade à sua livre manifestação, para que nos sintamos médiuns do bem, médiuns da esperança de alguém, para carrearmos do que trouxemos de melhor uns para os outros, onde quer que estejamos, onde quer que formos chamados a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja marcada pelo exercício do bem e da fraternidade. Mestre querido e bom, ampara-nos a pequenez, guarda-nos em sua paz e infunde em nossos corações a vibração da coragem e do bom ânimo. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. E a partir desse preceito máximo do Evangelho é que vem as bem-aventuranças. É nesse momento em que Jesus preconiza que fora da caridade nós não nos libertaremos da pesada fortaleza das nossas iniquidades, que fora da caridade nós não venceremos o orgulho e tampouco o egoísmo, que é um estado primitivo da nossa evolução. Significa dizer que nascemos nesse mundo para uma felicidade na vida eterna que começa no desprendimento dos nossos interesses pessoais. Se a tudo aquilo que nós escolhermos, nós pensarmos qual é mesmo o interesse que tenho nessa situação, né, qual é o real objetivo dessa minha escolha, nós nos surpreenderíamos muitas vezes, porque na essência dessas escolhas, muitas vezes está a prioridade a nós mesmos ou alguma coisa que queremos muito que seja atingido. Jesus recomenda, faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Não é uma condição relativa, é uma condição absoluta. No Evangelho de Jesus, o amor e a caridade são as únicas condições absolutas que Jesus trouxe para a humanidade. O amor porque é a lei de Deus. E a caridade é este amor da lei de Deus vivenciado nos nossos relacionamentos.
Então é apenas um desmembramento da lei divina, que é a lei do amor, que nos rege o universo, e que neste planeta Terra nós precisamos começar pela experiência nos relacionamentos, mormente os relacionamentos familiares, para que isso se estenda como fraternidade legítima a outros relacionamentos. Então, Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Porque alguém pode pensar assim: eu não sou caridoso, mas eu sou justo; eu não sou caridoso, mas eu sou fraterno; eu não sou caridoso, mas eu sou respeitoso. É quase impossível. Se a humildade e a caridade não prenunciar a fraternidade, não prenunciar a colaboração, não prenunciar a justiça, nós estaremos no engano do que somos, porque o alicerce ainda está pantanoso em nós, né? Está ainda muito relativo. Então é muito interessante a gente vencendo esse engano de achar que eu não sou caridoso, mas posso ser isso de bom. Obviamente que para nós atingirmos a caridade, nós precisamos prenunciar com bons sentimentos. Essa experiência ela é necessária e ela vai culminar numa experiência de um sentimento mais abrangente e coletivo. Mas não há como a gente apartar isso, é mesmo que dizer: olha, eu sou egoísta, mas eu sou caridoso, né? Eu sou humilde, mas eu sou orgulhoso. E isso é impossível, né? Então, nós estamos dizendo que é necessário que a gente olhe para nós mesmos para avaliar quais são os nossos verdadeiros sentimentos, que não estão desenvolvidos, obviamente, na totalidade, mas quais são os nossos sentimentos legítimos, que na sua composição vai me dar a experiência desta caridade. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. Aí ele vai citar a humildade, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc., porque é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho. Nós já temos falado nos nossos evangelhos que a forma como Jesus, para a humanidade da Terra, nos conduz à construção de valores, porque sozinhos nós não o faríamos. Seríamos, como ontem a Ana Maria mencionou, seríamos espíritos isolados, muito sociáveis, porém isolados. E por isolados nós vamos dizer inexperientes, nós vamos dizer espíritos ocos, porque só a experiência estão nos relacionamentos. E se esses relacionamentos não forem intensos, não há preenchimento íntimo. E não havendo preenchimento íntimo, o espírito vai se esconder, não só se isolar, vai se esconder. Por que se esconde? É atemorizado, porque quando olha para si mesmo, não sente onde buscar recursos. E quando nós não buscamos os recursos, nós somos reativos, nós somos intempestivos, que é o recurso que a gente traz primitivamente há muitos milênios. E para a gente poder falar mais sobre isso, ainda numa mensagem que nós já falamos várias vezes, mas nós quisemos trazer novamente, essa é a nossa prática. Às vezes nós ficamos um tempo bom refletindo numa mesma mensagem, que diz assim: a nossa preparação para essas virtudes, para esses sentimentos, é necessária. Mas é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Então, vamos ver, fazendo o exercício conosco mesmo, quais são os sentimentos que nós já podemos assumir que temos um bom prenúncio. Aqui diz: a nobreza de caráter, que é o espírito que alinhou o pensamento, o sentimento, as suas ações com aquilo que ele já conhece, o espírito coerente. A confiança ela é derivada da fé, porque quando eu sinto que as leis agem em mim
e que aquilo mesmo que me causa dor e abalos profundos é o maior bem na minha vida, é a confiança irrestrita na justiça divina. A benevolência, que é a forma do bem constante. Na benevolência está incluído o ato de servir. É o ser que tem o bem voluntariamente, espontaneamente adquirido e que prevalece nele tão somente o bem. A fé, a ciência, olha que importante, que nos tira dos véus da ignorância sobre as leis que regem a vida. Os dons e as possibilidades infinitas, as grandes habilidades que trazemos. Mas diz Emmanuel que estas habilidades soltas, elas não operam em nós uma força de ação constante. Que nós vamos precisar alinhavar essas habilidades, esses sentimentos nobres, esses recursos, para que o feixe desses sentimentos gere um valor. Então, lembrando que os nossos valores morais são feixes de sentimentos nobres. E ele disse assim, essas possibilidades, né, são fios preciosos, fios, mas o amor é o tear divino. Nós precisamos pôr todas essas nossas construções num tear divino, que é para que nós possamos entrelaçar com os fios do sentimento estas nossas mínimas habilidades, para que isso realce a nossa túnica espiritual. Porque todas essas construções, elas são construções no perispírito. E para que o perispírito vá se reorganizando energeticamente, que é a finalidade maior da nossa existência na Terra, que é o ajuste com a lei de Deus e, consequentemente, a reorganização energética do nosso perispírito, nós precisamos, nesse tear divino que não é simbólico, ele é real. Nós vamos entrelaçar esses sentimentos e formar a malha, formar a túnica importante para a nossa evolução. Então, nós vamos introduzindo o assunto para nós entendermos como que nós faremos isso no dia a dia. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Compreender precisa fazer parte dessa túnica. Extremada compreensão, a indulgência, por definição dos espíritos, é uma extremada compreensão do tempo evolutivo do outro. Auxiliemos em silêncio. Essa é outra prática desse tear divino que nós estamos colocando esses fios construídos, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Então, Emmanuel é muito assim, claro em dizer como é o caminho de nós começarmos, para não ficar uma coisa abstrata. Vamos começar a compreender o outro? Vamos começar auxiliando em silêncio? São sugestões. Dentro desse tema, caridade, é importante que nós possamos nos perguntar em que ambiente nós sentimos na nossa intimidade que é premente, que é urgente a implantação da caridade. Porque para que nós tenhamos força de implantar em nossa intimidade alguma coisa, tem que haver uma necessidade. Senão, não temos estímulos. Então, olhando para a nossa vida como espírito, vamos perguntar: é no lar que está faltando caridade? Porque há famílias que são muito estruturadas. Há famílias na Terra
que se uniram pelos laços do afeto. Espíritos muito afinizados e que não há conflito entre eles. Porque se não houvessem famílias assim, seria um caos absoluto. A grande maioria não é assim, mas há um número expressivo de espíritos que exemplificam para nós na Terra uma harmonia em família. Senão nós não teríamos como aprender, porque precisamos de exemplos. Então, às vezes, lá na nossa casa não é assim. Mas, quando éramos criança, nós íamos na casa de alguém que era assim. Tinha um primo, um amigo, um parente, que quando a gente ia, nós nos abastecíamos. E às vezes era a nossa própria casa que era assim, e os outros vinham e se abasteciam daquela harmonia. Então, é importante que a gente possa olhar para nós mesmos e pensar: é no lar? Porque nós podemos dizer, não, no lar está tudo ok. Então, é aonde? É no ambiente de trabalho? É na casa espírita? É na sociedade? Que requer que eu realmente expanda esse sentimento, esse valor, para que essa caridade se estruture cada vez mais intensamente no nosso íntimo. Então, se nós não fizermos essa pergunta, nós não vamos ficar motivados. Se nós respondermos assim, não, é no lar, eu preciso começar no lar, porque eu faço parte daqueles espíritos que estão na Terra e ainda não construiu esse valor de lar. Se eu responder isto, é necessário que eu faça todo um movimento para estruturar na minha intimidade um plano de ação para que isso se estabeleça de maneira definitiva ali. Eurípides, alguns anos atrás, ele trouxe para nós que todos nós espíritas deveríamos ter um projeto de caridade, um plano de caridade. E é muito interessante nós relembrarmos isso, porque com o nível de conhecimento que temos, com a nossa consciência já desperta, nós temos realmente condições de, aonde quer que nos encontremos, estabelecer um ambiente de fraternidade e de caridade. Nós já podemos fazer isso. Então vamos pensar assim, vamos imaginar um espírita que ele olha para o seu lar e fala, não, aqui está tudo ótimo. Ele olha para o seu ambiente de trabalho profissional e fala assim, não, embora haja dificuldades, mas não é aqui. Ele olha para a casa espírita e vê, nossa, somos um grupo de espíritos afinizados. Então, aonde vamos estruturar a caridade, a verdadeira caridade? No reduto da sociedade onde nós fazemos parte. No bairro, na cidade, observando aonde é que nós podemos agir e, a partir da nossa ação, estabelecer um movimento de progresso. Porque a caridade, ela se manifesta de infinitas formas. Infinitas formas. Imagina se todos os espíritas se tornassem, nesse momento, caridosos aonde eles se encontram. Rapidamente, o nosso país estaria absolutamente transformado.
Porque, como nós temos dito, nós somos espíritos com excelente impacto no outro. Nós arrastamos multidões se nós quisermos, com a nossa fala, com o nosso verbo, com a nossa forma de agir. E se nós estabelecermos na intimidade esse movimento, rapidamente nós estaremos transformando tudo ao nosso redor. Então, entendendo isso, que é muito importante nós identificarmos aonde é que vamos aplicar essa caridade, é iniciarmos imediatamente uma ação transformadora. Porque, como falamos ontem, no texto que líamos, intitulado Benevolência em Ação, Emmanuel traz uma questão muito importante que dá sequência no que a Célia falou sobre a fé. Ele diz assim: conscientes das nossas próprias realidades, quando estivermos com a palavra em casa, na rua, nos diálogos de serviço ou nos cenáculos da fé, aprendemos a esquecer o mal, semeando o bem, para que o bem se fixe em nós. Nós lemos essa frase ontem e vamos ainda intensificar o entendimento sobre isso. Tudo aquilo que nós expressamos é fixado na nossa intimidade. Tudo o que nós expressamos, seja no pensamento, seja no sentimento, seja na ação. Então, se isso é verdade, qual tem sido o nosso padrão de manifestação de nós mesmos? O que é que nós sentimos que está sendo diariamente fixado no nosso campo mental, na nossa casa mental, no perispírito? O que é que nós estamos fixando? Vamos fazer essa pergunta. O que nós estamos fixando é aquilo que diariamente, todo o tempo todo, nós pensamos. Nem sempre realizamos, mas pensamos. Porque os pensamentos, as construções mentais, elas se fixam. E uma vez fixada no nosso campo mental, interfere na nossa manifestação. Interfere profundamente. Então, ele diz assim: não te reportes a conflito a fim de que a paz se estabeleça. Quantas vezes, buscando a paz, a gente traz o conflito de novo? Nós trazemos as lembranças, as acusações. Por que você falou aquilo? Por que você disse isso? Por que você comentou dessa forma? Por que você agiu assim? Querendo, como hoje é bem comentado, limpar a relação. Querendo discutir a relação, nós trazemos o conflito para estabelecer a paz. E olha o que Emmanuel está dizendo para nós. Não que nós não tenhamos que ventilar o conflito. Não é isso. Temos. Com certeza temos. Mas não no intuito de buscar a paz. Porque o que faz com que a gente encontre a paz é um estado profundo de compreensão
compreensão da dificuldade alheia. Às vezes, nós trazemos aqueles conteúdos para o diálogo muito mais para nós determinarmos quem é o culpado, quem que errou mesmo, do que para que haja um estado profundo de compreensão, que vai nos levar à caridade. Então, o quanto que nós estamos sendo diariamente estimulados a compreender o outro, a compreender a loucura do outro, a compreender a dificuldade que o outro traz. O quanto que isso está sendo trazido para nós em espírito. O que é realmente compreender? E compreender não é trazer o conflito, debulhar o conflito, ficar mergulhado no conflito, fazer acusações com o intuito de chegar na paz. Não é. Se nós queremos viver em paz, e paz é um estado de consciência, é necessário que nós tenhamos profunda compreensão. Compreensão é caridade. E ele vai intensificando esse entendimento, dizendo assim: desfaz-te de qualquer ideia de separação, para que a fraternidade te ilumine o pensamento. Se na hora do conflito, que dificulta o exercício da caridade, passar pela minha mente a ideia de separação, é impossível estabelecer a caridade. É impossível. Porque quando nós nos unimos a alguém, a um grupo, é necessário que nós tenhamos uma consciência de que nós estamos construindo ali uma união. E se nós estamos buscando união, porque não há caridade sem união. Se nós estamos buscando união, não dá para pensar em separações, em rompimentos. Se o espírito não estiver imbuído desse pensamento, não tem como. Se eu não estiver unida com você, não tem de maneira nenhuma caridade. Porque a caridade, ela pressupõe uma união. Por um segundo, por um minuto, por uma hora, por um tempo em que aquela relação estiver existindo, acontecendo. Então, esse movimento da nossa alma, que nós precisamos estabelecer, de nos tornarmos espíritos unidos uns aos outros, independente da dificuldade alheia, para que esse estado de caridade se estabeleça na nossa intimidade. Abstente de cultivar ressentimentos e ódios, para que o amor não se te mantenha distante do próprio ambiente. Evite salientar a delinquência, a crueldade ou qualquer outra dificuldade que alguém possa nos trazer, de modo que não se transforme o verbo nesta ou naquela indução infeliz em alguns cérebros que nos escutam. Então, assim,
todas as vezes que nós demorarmos o nosso pensamento na dificuldade de alguém, nós estamos fixando em nós uma dificuldade, que pode não ser exatamente igual, mas é muito parecida. Todas as vezes que eu critico quem está criticando, eu estou fixando a crítica. Todas as vezes que eu aponto o erro de alguém, eu estou fixando em mim o orgulho, porque sou melhor que aquele alguém. Então, todo o movimento da alma em relação a alguém fixa em nós alguma coisa. Por isso que os relacionamentos, eles precisam ser pautados de extrema vigilância. De extrema vigilância. Porque tudo que eu fizer, ou pensar, ou sentir em relação a alguém, estou fixando em mim. Agora, imagina se nós, o tempo todo, em relação a alguém, nós tivermos compreensão, benevolência, entendimento, caridade. Para resumir, é isso que vamos estar fixando no campo da nossa alma. Se relacionou com alguém, vai fixar alguma coisa. O que vai depender de cada um de nós. Então, esse movimento, que é a caridade, que nós estamos abrindo esse tema, é muito importante. Necessário que nós possamos verdadeiramente estabelecer para cada um de nós um plano, para que, quando o nosso tempo aqui se esgotar, nós estejamos em melhores condições do que aqui chegamos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as tuas lições de vida eterna. 1000 vezes obrigado pela sua presença constante em nossas vidas. Que sejamos aqueles espíritos a entregar para o ambiente em que vivemos o que temos de melhor. Se a necessidade, Senhor, da caridade for no lar, que sejamos nós os espíritos a sermos ali caridosos. Aonde quer que nos encontremos, possamos estar a postos para servir em seu nome. Ampara-nos e fortalece-nos todos os dias da nossa vida. Confiantes no seu amor e na sua misericórdia, Senhor, rogamos que aqueles irmãos necessitados de luz, de amparo espiritual, necessitados de saúde, que se encontram nos leitos dos hospitais, que se encontram, Jesus, nos seus lares, possam receber o passe espiritual.
para se fortalecerem. Que o Senhor nos abençoe. Rogamos pelo nosso país, pelo Brasil, Jesus, para que nós, brasileiros, tomemos consciência do que viemos fazer aqui, para instalarmos em nossa intimidade o Evangelho, para que, onde quer que estejamos, possamos exemplificar o que temos aprendido, fazendo deste país a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.